irmão Marcos, a irmã Natália. Estamos felizes de poder estar aqui com vocês e compartilhar esse momento especial. Nesse momento, eu peço um pouco da atenção dos convidados às poucas palavras que serão proferidas. Tudo está muito bonito, tudo está muito aconchegante, nós estamos extremamente felizes. Vamos dedicar também esse momento para nós agradecermos a Deus que tem proporcionado essa alegria para o casal e também para nós como amigos, familiares, como irmãos em Cristo. Vamos começar fazendo uma oração, convido a todos a curvar as cabeças, vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por esse dia, por esse momento que aqui estamos tendo, Senhor Deus, compartilhando desse testemunho bonito entre o Marcos e a Natália, Senhor Deus. Nós sabemos que muitas coisas aconteceram para eles chegarem aqui e nós agradecemos e bendizemos o teu santo nome, Senhor Deus, de chegarmos aqui sem ter nada do que nos envergonhar, Senhor Deus. Chegar aqui, Senhor Deus, com um testemunho puro, com um testemunho digno do Evangelho, Senhor Deus. Que o Senhor continue nos abençoando, nos ajudando. Tome controle desse momento, Senhor Deus, em que dedicaremos a falar de Tua Palavra. Sabemos que a beleza de tudo, Senhor Deus, está na santidade de Tua Palavra, Senhor Deus. O padrão que o Senhor estabelece é aquele bíblico, Senhor, e nós queremos, Senhor Deus, aplicá-lo em nossas vidas e em tudo que nós fazermos, Senhor Deus. Abençoe a condução dessa cerimônia, abençoe, Senhor Deus, também as bodas que logo mais teremos, Senhor Deus. Que o Senhor nos ajude e esteja à frente de tudo aquilo que for feito. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu vou já iniciar com a leitura bíblica, e nesse momento eu peço que todos fiquem em pé, permaneçam em pé em reverência à palavra, depois nós nos assentaremos. Eu quero ler uma escritura que está em Salmo 137, no Salmo 137. Vou começar com o versículo 1, mas minha ênfase estará no versículo 5 e 6. Não é uma escritura que é muito comum, eu nunca vi particularmente sendo lida em casamento, não que eu tenha visto muitos casamentos, mas o tópico por si só parece que não se adequa. Porém, no final, se Deus permitir, nós teremos uma meditação a partir desse episódio. Diz o salmista: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Versículo 5. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Amém. Deus abençoe, os irmãos podem se assentar. A irmã Natália e o irmão Marcos ficaram de pé, né? Não tem problema, também não vou me estender tanto. Salmo 137, como eu disse, parece que não se adequa tanto a uma escritura voltada para casamento. Porém, eu gostaria de tomar algumas passagens desse salmo e aplicar para algumas situações que nós vivemos no dia a dia. E um tema que eu gostaria de trazer para nortear nossa meditação nesta manhã, e se vocês puderem me dar atenção nesse momento, eu agradeceria tanto os irmãos da igreja quanto os convidados e visitantes, e aproveitem aquilo, né, que vocês julgarem como certo, julgarem como proveitoso. E eu gostaria de chamar essa pequena meditação, ou intitular essa pequena meditação como Casamento Perfeito. Eu gostaria um pouco de falar sobre o casamento perfeito, ou casamento perfeito. E a partir daqui eu sei que o próprio título talvez sofra alguma resistência, porque pensar em perfeição em várias áreas da vida, e também no casamento, às vezes chega a ser um pouco complicado e difícil. Às vezes nós nos perguntamos, será se existe de fato um casamento perfeito? Será se de fato existe casamentos que são perfeitos? Eu creio que sim. Eu creio que existem casamentos perfeitos. Porém, o padrão de perfeição que nós estabelecemos, ou o conceito de perfeição que nós entendemos, vai determinar se a gente encontra ou não esse tipo de casamento. Eu vou compartilhar com vocês uma pequena experiência que eu tive no trabalho. Não foi no casamento, foi no trabalho, em que eu estava numa sessão que não era a minha sessão habitual, e o chefe da sessão, ele pediu para eu ir no veículo da empresa, do órgão no qual eu trabalho, e falou assim: olha, vai lá e vê o KM. Vai lá e vê o KM.
Só que minha cabeça estava em outro lugar. E eu achei que KM fosse algum codinome ou alguma sigla para algum equipamento. E lá vai eu no veículo e eu falo, bem, eu não sei o que é KM, mas qualquer coisa estranha que eu encontrar dentro do veículo, eu vou levar e eu vou dizer que eu encontrei o KM. E lá vai eu entro no veículo e procuro alguma coisa diferente, procuro alguma coisa que não seja habitual e volto lá para o chefe e falo, olha, eu não encontrei o KM. E aí ele olha para mim e fala assim, ué, como assim? Como assim você não encontrou o KM? Eu falei, olha, eu procurei esse tal de KM, esse tal de KM, esse tal de KM e não encontrei. Ou seja, você não encontrou a quilometragem? Você não encontrou os quilômetros? Você não viu a quilometragem do veículo? Eu falei assim, KM, você estava querendo dizer os quilômetros? Ele falou assim, sim. Eu falei, eu pensei que era algum codinome para algum instrumento que é utilizado. Ou seja, eu estava procurando por algo que estava bem diante de mim, mas que eu nunca iria encontrar, porque eu não sabia o que era. Eu não tinha um conceito certo a respeito daquilo. E eu penso que muitas vezes as pessoas falham em encontrar o casamento perfeito, porque elas não sabem o conceito que está relacionado à perfeição. Elas não sabem o que envolve perfeição. E elas ficam procurando coisas que estão debaixo do nariz dela e nunca vão encontrar. O irmão Brano, ele ensina a respeito dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e José, que cada um deles, eles carregam características que formam a base da vida cristã. Abraão, ele está relacionado à fé, Isaac está relacionado ao amor, Jacó está relacionado à graça e José está relacionado à perfeição. Quando você olha a vida de José e vê tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele viveu, você encontra um homem que praticamente não tem falhas, um homem praticamente que não tem faltas. E de fato, José, você olha e você vê muita perfeição. Porém, quando José passou pelo cativeiro, passou por traição, passou por perseguição, e naquilo ele manteve uma postura e um posicionamento digno diante de Deus. Porém, no momento de alegria, no momento de retorno da sua família, ele chega para o seu pai Jacó e fala, olha, os egípcios, eles não gostam de pastores de ovelhas, dizem que vocês cuidem de gados, e assim vocês vão ter, a aceitação dos egípcios. Ou seja, um homem que até então tinha tudo para ser perfeito, ele comete uma mancha, ele tem uma mácula pedindo para o seu pai mentir. Mas isso não deixou que José deixasse de ser perfeito. Isso não fez com que ele deixasse de ser perfeito. Porque na hora que ele disse para Jacó mentir, Jacó não mentiu e ele disse a verdade. Ou seja, perfeição. Para ser perfeição, é necessário de graça. O casamento de vocês, ou de qualquer pessoa, para ser perfeito, não perpassa pelos seus méritos, não perpassa somente pelas suas qualidades, perpassa pela graça de Deus. Existem, como eu disse, às vezes as pessoas procuram algo que elas não sabem o que é, e elas nunca vão encontrar. Não é porque não existe, é porque elas não sabem o que é. Eu não tenho tanto tempo de casado, mas eu já tenho aprendido algumas coisas na minha vivência e também por aquilo que eu tenho ajudado alguns irmãos com mais tempo do que eu. E gostaria de compartilhar com você, irmão Marcos, você, irmã Natália, algum desses aspectos. Eu vou ler Colossenses, capítulo 3, ainda falando um pouco sobre perfeição. Colossenses, capítulo 3, versículo 12, Paulo fala, isso daqui se aplica muito à vida cristã, mas eu vou trazer para o nosso contexto de casamento. Paulo, ele fala o seguinte, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Isso daqui, como eu disse, está aplicado à vida cristã, mas vamos trazer aqui para o contexto de casamento. Marcos, você como eleito de Deus, santo e amado, revesti de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Isso é Bíblia. Isso é um pré-requisito para ser cristão.
suportar, ter misericórdia, ser benigno, ser humilde, ser manso, ser longânimo, suportar as pessoas, perdoar as pessoas. Se alguém tiver queixa contra outro, como Cristo perdoou, assim também façam vocês. Igreja, façam entre os irmãos, hajam assim entre os irmãos. Isso é cristianismo. Agora, existe um aspecto do cristianismo que eu acho que um dos aspectos mais difíceis do ser cristão não é ser cristão na igreja. Para mim, esse daí é o mais fácil, né? Ser cristão na igreja é o mais fácil que tem. Também ser cristão no trabalho também não é das coisas mais difíceis, porque eu estou ali com meus colegas de trabalho e se algum deles faz alguma coisa que eu não gosto, eu sei que daqui a algumas horas eu vou voltar para casa e eu não vou precisar tratar com aquela pessoa mais. Só no outro dia, e se brincar, vou para outro lugar e enfim. Ser cristão com um vizinho também não é das coisas mais difíceis. Ser cristão com estranhos não é das coisas mais difíceis. Você consegue suportar os estranhos. Você consegue ter paciência com os estranhos. Você consegue perdoar os estranhos. O ambiente em que eu acho mais difícil ser cristão é dentro da nossa própria casa. É um dos lugares mais difíceis de ser cristão. E quanto mais próximo a pessoa é da gente, mais difícil é ser cristão. Pelo menos eu penso assim. Porque é muito mais fácil você ser paciente com o estranho, você ter misericórdia com o estranho, você suportar um estranho. Quantas vezes a gente é extremamente paciente com o estranho e não temos paciência com o cônjuge, não temos paciência com os nossos filhos. Nós temos misericórdia para os de fora, mas para os de dentro não há. Nós conseguimos perdoar os de fora, mas os de dentro da casa é difícil perdoar. Às vezes até perdoa, né? Mas sempre traz à tona. Não façam isso. Existem as doenças autoimunes, né? Que é o próprio corpo lutando contra si. Existem memórias autoimunes que vocês trazem, as pessoas trazem para o casamento e ela só destrói o casamento, ela só corrói. Cuidado com as memórias, mantenham as memórias boas, mas cuidado com as memórias autoimunes. Vocês pensam que é um sistema de defesa, mas na verdade é um mecanismo de destruição. E casamento não se trata de competição. Vocês não vão competir para ver quem é que está mais certo, quem tem mais razão, quem tem a melhor criação, quem tem a melhor educação, quem tem as melhores ideias. Vocês não estão competindo. Casamento que é competição, existe apenas um resultado: 2 perdedores e nenhum vencedor. Então diz Paulo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Marcos, suporte a Natália, você vai precisar disso. Natália, suporte o Marcos, você vai precisar disso. E perdoando-vos uns aos outros, perdoem. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Aí vem Paulo e fala assim: e sobre tudo isso, revesti-vos de amor, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Então o apóstolo Paulo, já lá na igreja de Colossenses, ele já deu a chave para a perfeição aos cristãos. Ele falou assim: olha, você quer chegar à perfeição? Você sabe qual é o vínculo da perfeição? É o amor. Não é o amor filosófico, não é esse amor que é tão deturpado na sociedade, mas é o amor cristão, o amor bíblico. Paulo fala: vocês querem chegar à perfeição? Vocês querem alcançar? Qual que é o vínculo? Eu fui no dicionário pesquisar o que significa vínculo. O que quer dizer vínculo? E o dicionário, né, explica que vínculo é aquilo que tem capacidade de unir. É aquilo que tem a capacidade de ligar. Então, se vocês querem conectar o casamento de vocês, a vida de vocês à perfeição, vocês precisam dessa experiência, desse sentimento, dessa postura, dessa vida chamada amor, para conectar
a perfeição. E aí eu vou voltar lá na escritura que eu li, do Salmo 137. Observem que os israelitas, eles estavam numa situação de cativeiro aqui. Eles falam, junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Ou seja, eles estavam em uma terra estranha, eles estavam num local que não era o deles, eles estavam num momento em que não era o adequado, eles estavam numa situação que não era boa, eles estavam numa situação que não era feliz. E aí eles dizem, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, nós não vamos cantar, nós não estamos felizes. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. E eles responderam, mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? E aí vem o ensinamento que eu quero trazer. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Esses israelitas, mesmo diante de uma situação de dificuldade, eles estavam numa situação em que eles não queriam estar. Eles estavam num ambiente em que eles não queriam estar. Eles estavam numa condição em que eles não queriam estar. Mas o coração deles estava a todo momento voltado a Jerusalém. E eles estavam dizendo, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti. Natália e Marcos, nunca esqueçam o sentimento, o motivo que trouxeram vocês dois até aqui. Nunca esqueça o amor que trouxe vocês até aqui. Uma das condições miseráveis, se eu não me engano, não sei se foi na era de Éfeso, que Deus tem contra a era, é que eles deixaram o primeiro amor. Nunca esqueça. Os israelitas disseram, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que minha destra esqueça da sua destreza. Marcos, nunca esqueça o amor que você tem pela Natália. Natália, nunca esqueça o amor que você tem pelo Marcos. Porque se vocês não amassem um ao outro, vocês não estariam aqui. Não tem sentido vocês estarem aqui se vocês não tiverem amor. Esse é o vínculo da perfeição. Eu vou compartilhar uma história que eu li há muito tempo atrás, que eu carrego comigo como um ensinamento. É uma parábola, é uma historinha, mas o ensinamento ele é válido. Havia um reino, e nesse reino o rei estava bem velhinho. E ele viu a necessidade de instruir o seu filho, o príncipe, para que ele pudesse assumir o reino e tomar o seu lugar. E ele chegou no seu filho e falou, filho, eu tenho aqui esses 2 papeizinhos que são um segredo para você. Mas eu vou pedir que você só abra esses 2 papeizinhos em 2 situações. Um você vai abrir no pior dia da sua vida. No pior dia da sua vida, no momento mais terrível, você abre esse papelzinho aqui. E o outro você só vai abrir no dia mais feliz da sua vida. Mais feliz. São essas 2 situações. Carregue consigo esses 2 papelzinhos, coloque no seu paletó, coloque aí na sua túnica, seja lá o que for. E assim você o faça. O tempo passou, o rei morreu e o príncipe tomou o seu lugar. Em dada ocasião, resumindo a história, né? O príncipe, o agora atual rei, entrou em guerra e foi capturado. Ele foi capturado, levado para a prisão, sendo maltratado, sendo debochado, sabia que ia morrer. E foi então que ele lembrou dos papeizinhos que ele estava consigo. E ele pegou lá o papelzinho que era para ele ler no pior dia da vida dele. E aí quando ele abre o papelzinho, estava escrito essas poucas palavras. Isso vai passar. Isso vai passar. Ele pegou, leu o papelzinho e falou assim, realmente é uma situação muito difícil. Mas meu pai era um velho sábio. Ele guardou o seu papelzinho, expirou e ficou esperando.
Alguns dias depois, os soldados dele vieram, socorreram ele, resgataram ele e ele voltou para o reino. E aí fizeram aquela comemoração, aquela festa, e ele viu tanto que ele era amado, o tanto que os soldados eram leais, o tanto que as pessoas gostavam dele. E aí ele se lembrou, falou assim: olha, eu estava prestes a morrer, e agora eu fui resgatado, esse é o dia mais feliz da minha vida. Quer saber de uma coisa? Eu vou ler o papelzinho. E quando ele leu o papelzinho, estava escrito: isso também vai passar. Isso também vai passar. Marcos e Natália, eu sei que vocês estão extremamente felizes nesse momento e devem estar. Eu sei que vocês estão extremamente empolgados, animados, com o coração batendo forte. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso vai passar. Não que o sentimento vai passar. Seu vestido está muito bonito, irmã Natália, mas daqui uns dias você vai estar com um avental, lavando louça, limpando o banheiro. Seu cabelo está muito bem arrumado, mas isso vai passar. Daqui uns dias você vai estar com coque, fazendo as coisas do dia a dia. Marcos, está tudo muito lindo. Vocês vão viajar, vai ter a lua de mel e aproveitem. Mas depois de alguns dias daqui em diante, você vai ter que estar trabalhando, pôr a comida dentro de casa, ter conta para pagar. Não é que a alegria de vocês vai passar, mas essa empolgação inicial passa. Já já vem a rotina, já já vem o dia a dia e faz parte do casamento. Não pense que a ausência disso significa que é tristeza, não confunda sentimentos. Mas vai ter momentos também que vão ser difíceis. Vão ter momentos que vocês vão passar por dificuldades. Vão ter momentos que vocês vão passar por tristezas. Parece que eu estou destruindo o título que eu fiz, né? Que casamento perfeito existe, mas como é que você fala de casamento perfeito com dificuldades? Não confunda conceitos. Dificuldades e problemas são coisas diferentes. Todo casamento tem dificuldades. Agora, a depender da forma que nós tratamos as dificuldades, aí sim elas podem virar problemas. A gente só cresce, a gente só vence quando a gente passa por lutas. Ter lutas nunca foi algo problemático ou algo errado para casamento. Todo casamento tem luta, todo casamento tem dificuldade. Agora, a sabedoria de vocês vai determinar se essas dificuldades se tornarão problemas. Eu tenho atendido pessoas no escritório, e, obviamente não exporei ninguém, não vou fazer exposição de nada, mas eu trago isso como ensinamentos. É impressionante como coisas pequenas se tornam grandes problemas. Lutas que poderiam ser vencidas com um pouco mais de compreensão, lutas que poderiam ser vencidas com um pouco mais de flexibilidade e acabam tornando-se grande problema. Não é porque a luta é o problema, mas porque as pessoas não têm sabedoria para lutar. Volto a dizer, Marcos, Natália, como Davi, como os israelitas disseram: se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que minha destra se esqueça da minha destreza. Marcos, também tenha isso com você. Nunca esqueça do amor que você sente pela Natália. Natália, nunca esqueça do amor que você sente pelo Marcos. Eu aprendi comigo que mesmo quando eu estou bravo com a minha esposa, que eu estou irritado com a minha esposa, ou que ela faz alguma coisa que eu não gosto, ou que eu não estou bem, ou que eu estou mal-humorado, ainda assim não significa que eu não a ame. Eu posso até estar bravo com ela, mas eu não deixo de amá-la. Eu posso estar até irritado com algumas coisas, mas eu não deixo de amá-la. Esse é o vínculo da perfeição. Esse é o vínculo da perfeição. É isso que vai tornar o casamento de vocês perfeito. Você pode ter até... Ora, se eu perguntasse aqui a algum casal que nunca teve um confronto de ideias, eu acho que não haveria nenhum casal. Mas o que vai sustentar é essa sabedoria que vocês têm, do que vocês sentem um pelo outro. Que o fato de você ter raiva, o fato de você estar triste, não significa que você não a ame. Isso vai passar. Isso vai passar. Mas o que é verdadeiro permaneça. Eu espero que vocês levem consigo isso. Como eu disse, eu não vou
me estender. Apenas uma última escritura, e eu vou deixar essa escritura mais como uma honra para vocês, até mesmo porque, pelo que eu conheço de vocês, né? Esses dias, Marcos, eu estava vendo um vídeo que estava eu, você, o Marcelo, acho que o João Pedro e o Natan. Você tinha quantos anos naquela época? Uns 16 anos. Eu também era bem mais novo. E a gente foi ali para Padre Bernardo e foi uma brincadeira só e muita alegria. Então, eu te conheço já há um tempinho, de amizade também. Natalinha, a gente sabe do seu testemunho, né? E tem visto como vocês dois têm ajudado o ministério. A gente tem visto o testemunho de vocês no relacionamento de vocês. E realmente é algo muito bonito, muito valoroso poder ter um casal de jovens que honraram os pais, que honraram os ensinamentos que receberam, principalmente honraram a palavra de Deus. E você, Natalinha, está vestido de branco não é por conta de um teatro, porque você é digna de vestir branco. Isso daqui não é um teatro e vocês não são atores. Há dignidade nisso que vocês estão fazendo. E Paulo disse em Hebreus 13:4, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Eu fico extremamente feliz de estar diante de um casal em que, pelo testemunho que nós conhecemos, vai ser um verdadeiro matrimônio e um leito sem mácula. E graças a Deus por isso. Que isso seja um incentivo para os demais jovens, que isso seja um encorajamento, que isso seja um testemunho, e nós ficamos muito felizes por isso. Não tem como a gente deixar de elogiá-los e considerar os ensinamentos que vocês têm recebido da família e também de pessoas que nós amamos, que não estão entre nós, como o pastor João e o irmão Lucas, um grande diácono e um grande pastor. Neta mais velha, né? E o seu rapaz aqui. Que Deus continue abençoando a senhora, irmã Ismaí, irmão Cláudio, irmã Tatilene. Que Deus continue abençoando vocês dois. Vocês sabem a alegria que nós todos temos em estar aqui. E que Deus dê a graça para vocês continuarem com o testemunho que vocês têm e alcançar a vitória. Que as dificuldades não se tornem problemas, mas que se tornem vitórias. Que Deus abençoe vocês. Viemos hoje fazer este voto, nossos corações em pleno acordo. Dentro de nós temos certeza, isso procedeu do Senhor. Se provações testarem nosso amor, venceremos juntos, pois fomos feitos para viver em união, de mãos dadas, servindo ao Senhor. Hoje eu me entrego a Ti, prometo te amar até o fim. Meu coração sempre esperou por Ti. Meu amor é Teu para sempre. Cuidarei de Ti enquanto eu viver. Meu coração sempre esperou por Ti. Hoje, por Sua graça, declaro com fé: eu sei, Tu és o escolhido. Algo moveu em meu coração e assim o amor começou. E agora, estando perante a Deus, sinto Tua mão me segurar. Eu prometo desde agora, te amarei enquanto eu viver.
prometo te amar até o fim. Meu coração sempre esperou por ti. Meu amor é teu pra sempre. Cuidarei de ti enquanto eu viver. Meu coração sempre esperou por ti. Meu coração sempre esperou por ti. Irmão Marcos Felipe de Abreu Romeiro, irmã Natália Ingrid Brito dos Santos, que passa a adotar o nome Natália Ingrid Brito dos Santos Romeiro, se casaram no dia 18 de setembro de 2025. Aqui estão eles para selar toda essa jornada, todo esse trajeto, com os votos, com as palavras, que é o que verdadeiramente casa. Assim como o que nos casa a Deus, enquanto sua igreja, enquanto sua esposa, noiva, enquanto esposa do Cordeiro, é a palavra. O que casará vocês, o que casa vocês, o que une vocês, são os votos, são as palavras que vocês dão um ao outro. Natália, meu amor, hoje venho tentar em algumas palavras expressar todo o meu amor por você. Expressar o quanto sou feliz por te ter ao meu lado e o quanto sou feliz por estar me casando com você, o amor da minha vida. Meu amor, você sempre me fez sorrir de um jeito diferente, um jeito que sempre me encantou. Minha vida ao seu lado se tornou muito especial, se tornou leve, mais alegre e, o mais importante, com muito mais amor. Você acalma minha vida, me alegra, me incentiva, me ajuda, me aconselha, me faz ver o quão bom é ser amado. Você foi minha escolha ontem, é minha escolha hoje, será minha escolha amanhã e será minha escolha até a eternidade. Hoje, diante de Deus e de todas as pessoas que amamos, quero prometer te amar como Cristo amou a igreja, com paciência, entrega e sacrifício, com um amor puro e constante, disposto a te amar cada dia mais e mais. Prometo te proteger com a minha vida, se for preciso. Prometo ser fiel, te respeitar, te honrar todos os dias da minha vida, assim como a Bíblia nos ensina. Prometo orar por você e com você, sustentando a nossa casa e nossa família em Deus. Prometo ser o marido que a Bíblia requer que eu seja para você. Te amar como Cristo amou a igreja, ser o sacerdote do nosso lar, ser fiel até o fim e orando para que juntos possamos caminhar até a eternidade. Ser um amigo leal e um companheiro em todas as estações das nossas vidas. E enquanto Deus me der vida, viverei para honrar o privilégio que é te amar de minha esposa e para cumprir todos os dias as promessas que hoje faço diante dele e de todos aqui. Não quero dizer o famoso até que a morte nos separe, porque sei que um dia desses aí a gente se encontra na eternidade. Eu te amo, te amo, te amo e vou te amar eternamente. Será uma honra te chamar de minha esposa. Deus abençoe. Meu amor, chegou o grande dia que tanto esperamos e que só nós sabemos que se não fosse Deus em nossas vidas, nada disso seria possível. O dia em que nos tornaremos um, dia de comemorar nossa história, nossa união. E ao pensar sobre nossa história, me vem toda a jornada até aqui, onde nossos caminhos sempre se cruzaram, mas só na hora certa Deus nos uniu. Porque todas as coisas, elas têm um tempo determinado. E só Deus sabe o quanto orei por alguém, o quanto escrevi para ele, sem saber que eu já conhecia esse alguém, meu melhor amigo. A nossa história é a maior prova do cuidado de Deus na minha vida. Era você quem estava lá nos piores e melhores momentos. Você me traz segurança, você é meu lugar de descanso, minha âncora. Com você eu aprendi o que é amar e ser amada de verdade. Peço a Deus que todas as dificuldades sejam menores que nosso amor, que nossa família esteja sempre firmada em Cristo, tendo Ele como nosso absoluto, que Ele seja o centro de tudo para nós.
Eu prometo te honrar, te respeitar, te amar. Prometo ser abrigo quando tudo pesar. Prometo continuar escolhendo você e escolhendo nós todos os dias da minha vida. Esse amor é minha oração viva e minha maior certeza do quão bom Deus foi comigo por me conceder viver isso. Te amei ontem, te amo hoje, te amarei eternamente. Então, irmão Marcos, diante daquilo que você falou, dos seus votos, você aceita a irmã Natália Ingrid Brito dos Santos como sua legítima esposa e compromete-se a ser um esposo conforme a palavra e a tratá-la enquanto esposa, de acordo com a palavra? Sim. Irmã Natália, a irmã aceita o irmão Marcos Felipe de Abreu Romero como seu legítimo esposo, comprometendo-se a ser uma esposa conforme a palavra e a tratá-lo enquanto esposo, de acordo com aquilo que a palavra requer de ti? Sim. Diante daquilo que vocês falaram, Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse momento e por haver, Senhor Deus, um casal tal qual o Marcos e a Natália, Senhor Deus, que tem mantido a Tua palavra, Senhor Deus, diante das suas escolhas, diante das suas vidas, Senhor Deus. E essa escolha certamente é uma escolha extremamente importante e única, Senhor Deus. Nós sabemos que aquilo que Deus une, o homem não separa, Pai. E esta união não está sendo feita por homem, Senhor Deus, está sendo feita por Ti, Pai. Continue abençoando e ajudando Marcos e a Natália. Dê a sabedoria, Senhor Deus, que eles precisam, Senhor, para tratar um ao outro como um verdadeiro esposo, como uma verdadeira esposa, Senhor. Abençoe a família deles que agora se inicia, Senhor Deus. Abençoe, Senhor Deus, os filhos que virão. Enquanto houver tempo, Senhor Deus, que as lutas sejam superadas e se tornem vitórias, Pai. E que as memórias sejam construídas, Senhor Deus, com base no amor que eles sentem um pelo outro, Pai. E que eles possam ser testemunhas, Senhor Deus, que um casamento perfeito verdadeiramente existe, Senhor. Não quer dizer que rosas não tenham espinhos, mas rosas não deixam de ser rosas por conta dos espinhos, Senhor Deus. Um casamento perfeito, Senhor Deus, não quer dizer que não há lutas, mas ele não deixa de ser perfeito por conta das lutas, Senhor. Abençoe o Marcos, abençoe a Natália. Honre, Senhor Deus, essa decisão que eles tomaram, Pai. Que eles mantenham isso sempre diante de si, Pai. Sabendo que o Senhor é testemunha desse ato. Sabendo que é o Senhor, Pai, que tem conduzido isso que tem sido feito, Pai. E que eles são responsáveis perante aquilo que eles falaram, Pai. Abençoe-os em nome de Jesus Cristo. Eu peço, eu oro, em nome de Jesus Cristo. Marcos e Natália, eu vos declaro marido e mulher. Que Deus seja louvado na família de vocês. Neste tempo final é ter sua amada esposa, fazendo parte de mim e por isso amor.